Oi, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre a independência do Brasil, sobre os caminhos que levaram à independência, desde o processo de chegada da família real até o processo de independência. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses são os conteúdos mais importantes. Normalmente, quem provavelmente vai fazer Enem aí, provavelmente vai fazer Enem como trainee. Então, vale a pena a gente fazer uma revisãozinha sobre esses conteúdos, ok? Então, vamos começar falando um pouco sobre o processo de fuga da família real, tá? Ou transferência, mas vamos falar como fuga da família real. Tudo vai começar a partir de 1806, tá? Se começa a partir de 1806, eu coloquei ali a data de 1807, mas começa a partir de 1806 com o bloqueio continental criado por Napoleão. Então, Napoleão vai criar um bloqueio continental que vai impedir com que haja comércio entre os países das nações, entre as metrópoles e suas colônias. Então, o Dom João VI, que é o rei de Portugal, ele vai se ver num dilema, né? Entre obedecer o bloqueio continental ou não. Né? Vale lembrar, então, que Portugal faz um comércio intenso com a Inglaterra, desde lá do Tratado de Mitwin. Então, inclusive, possui uma dívida muito grande, uma dívida externa muito elevada com a Inglaterra. Né? Então, cansado dessa indecisão, Napoleão vai ordenar uma invasão a Portugal. Né? E essa invasão vai obrigar a família portuguesa a se retirar para sua colônia de maior expressão, que é o quê? Que é Brasil. Então a Inglaterra oferece uma escolta naval para Portugal, para que Portugal se retire para o Brasil, porque daí a partir do Brasil eles conseguem fazer comércio com outros locais, com outras nações e tudo mais. Então, a gente tem uma abertura dos portos às nações amigas. Que nações amigas são essas? A Inglaterra, principalmente. Tá? Então, assim que a família real ela chega ao Brasil, ela vai fazer vai ordenar uma abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. A Inglaterra ela vai se sentir ela vai pressionar, né, para que essa abertura seja feita, porque é do interesse da Inglaterra que a comercialização se mantenha com Portugal, porque desde que exista pondo fim assim então ao pacto colonial, que era o quê? O pacto colonial nada consistia que o Brasil só poderia comercializar com Portugal, né, com a metrópole. A partir do momento em que você põe fim ao pacto colonial, você coloca uma situação em que o Brasil vai poder comercializar com outros países. Por quê? Porque a família real está no Brasil, então a partir daquele momento, o Brasil se torna o reino de Portugal. Se torna o local onde está o rei, então se torna possível que o comércio seja feito. Então, a independência econômica brasileira ela vai começar a partir de 1809. Lembrando que a família real chegou no Brasil em 1808, né? Então, o Brasil vai, a partir desse momento, vai receber licença para construir fábricas. A partir de 1810, vai ser liberada aos ingleses que possam confessar a sua prática e a sua religião em solo lusitano, ou seja, vai ser permitido que a religião luterana seja permitida dentro do solo brasileiro. Então, coisas desse gênero vão poder acontecer nesse momento, tá? Então, nós temos aqui algumas situações interessantes, né? Então, toda infração que qualquer inglês cometesse, ela não deveria ser julgada em solo português, apenas em solo inglês. Então, qualquer coisa que qualquer inglês cometesse em solo brasileiro seria julgada apenas em solo inglês, tá? A questão dos impostos. As mercadorias inglesas, elas teriam um subsídio de 15% de imposto, as mercadorias portuguesas 16% e as mercadorias de outros países 24%. Interessante para a Inglaterra, né? Porque era um acordo que fazia com que a Inglaterra tivesse uma quantidade menor de imposto possível, tornando mais interessante para a Inglaterra possível o comércio com Portugal. Lembrando que lá em Portugal, em terras portuguesas, os ingleses estavam protegendo os interesses portugueses na manutenção do Estado português, ok?
Então, a burguesia metropolitana, né, a burguesia metropolitana de Portugal, ela vai desejar a manutenção do pacto colonial, mas não é viável, porque os portugueses não querem perder os cuidados e a proteção dos ingleses, porém, vai haver um certo liberalismo econômico nesse sentido, nos moldes iluministas, nos moldes da Revolução Francesa. A burguesia colonial brasileira deseja esse liberalismo, por quê? Porque eles vão poder passar a ter fábricas, a ter indústrias, a ter uma mão de obra muito mais interessante. Então, para o Brasil é muito mais interessante produzir esse material e poder vender para outros países, mesmo com impostos mais altos, tá? Mas eles não querem o fim da escravidão, o que não é interessante, na verdade, porque com o fim da escravidão, você teria uma mão de obra, você teria uma criação de capital, né? Então, você tem pessoas ganhando dinheiro e tendo um mercado consumidor. Porque, na verdade, o grande questão com a escravidão é o quê? A escravidão ela não gera mercado consumidor. Mas eles, no caso do Brasil, ainda viu essa barreira de que deveria se manter a escravidão, porque não, eles não tinham essa mentalidade de criar um mercado consumidor. Então, a gente tem aqui os interesses da metrópole, que no caso é a coroa portuguesa, batendo de frente exatamente com o quê? Com o oposto dos interesses da colônia, né? Então, nós temos aqui uma imagem do Dom João VI e da Carlota Joaquina, em janeiro de 1808, né, com a chegada da família real. Ele vai morrer em 1816. Ele é o príncipe regente, né, em 1816, após a morte da mãe dele, perdão. Aqui é um quadro que representa como seria o Rio de Janeiro por volta por volta do século XVIII, antes da família real. Então, a região do Leblon, de Ipanema, Copacabana, ali a Lagoa, né, região da Lagoa, Rodrigo de Freitas, a região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui já é a região da Guanabara. Então, qual é a situação aqui? A principal situação do príncipe regente precisava de uma estrutura mínima para ele governar na parte administrativa ou na parte urbana. A partir daí foram criados ministérios e repartições públicas ocupados pelos nobres portugueses. Então, a gente não tem nobres brasileiros, vamos dizer assim, ou pessoas de grande expressão brasileira ocupando grandes cargos brasileiros nesse sentido, né? Ocupando cargos nessas câmaras brasileiras nesse sentido, tá? Então a gente tem uma vasta área no centro da cidade sendo escolhida como vazadouros de distritos, né? Então a gente tem regiões de grandes valas, fossas, mandados para cavar para a Câmara. Essas áreas elas haviam sido recebidas para aterramento do século anterior. Então, durante o governo do vice-rei, né, do Conde Rezende, começando a surgir ao entorno dessas habitações. Então, o aterramento dessas áreas vai surgir na cidade nova, que eles chamam, né? Como ruas, calçadas ampliadas, novos bairros, vão surgir a região da Glória, Flamengo, Botafogo, né? Que até então, na cidade do Rio de Janeiro, do Rio Comprido ao Rio das Laranjeiras, eram em torno de 46 ruas e 16 largos. Então, em 16 de dezembro de 1815, a construção dessas habitações vai desenvolver um comércio e vai gerar empregos e a cidade vai mudar bastante, né? Então, em 1816, preocupou-se, né? Havia uma preocupação também com problemas de relação à cultura, educação, né? O príncipe regente ele traz para o Brasil a missão artística francesa, composta por pintores, arquitetos, escultores, artesãos, para suprir essas áreas e fundar a Escola Imperial de Artes e Ofícios, que mais tarde ficou reduzida apenas à Escola Imperial de Belas Artes. Então, o Dom João VI ele vai criar jornais, escolas, museus, teatros, a imprensa régia, né? A Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, e ao retornar em Portugal em 21 de abril de 1821, ele vai deixar outra cidade para o filho dele, né? Para o Dom Pedro de Alcântara. Ele vai deixar outra cidade para o filho dele, ele vai deixar uma cidade completamente diferente daquela que ele pegou quando ele chegou. Então, a gente tem aqui, ó, a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, em 1810. Então, a vida cultural.
Ele vai incentivar a criação de escolas, fundação de escolas de medicina, academias militares, biblioteca real, jardim botânico, imprensa régia. A imprensa régia é no sentido de ser uma imprensa oficial, que é aquela imprensa que ela é oficial do governo, que ela vai colocar os editais, vai colocar tudo que for oficial do governo, tá? E por isso que ela é uma imprensa régia. Então, a gente tem aqui, ó, em 1815, para poder participar do Congresso de Viena, Dom João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, ele é o Reino Unido no sentido de que ele faz parte do Reino de Portugal, que está lá do outro lado do oceano, por isso que ele é o Reino Unido de Portugal e Algarves, porque era uma forma deles conseguirem provar que o Reino do Brasil fazia parte do Reino de Portugal, então ele poderia participar do Congresso de Viena, que senão ele não poderia participar. Então havia uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina pela região da Cisplatina. O que é a região da Cisplatina? É o Uruguai. Hoje é o Uruguai, naquela época se chamava região da Cisplatina. Tá? Em 1821, após longas batalhas, as tropas joaninas dominam o atual Uruguai, que foi anexado aos domínios portugueses sob o nome de província Cisplatina. Mas depois aí eles vão conseguir vencer e aí vai se separar novamente, vai se tornar o Uruguai. Então, aqui a gente tem a região da Cisplatina, como vocês podem ver, a província Cisplatina de 1827 até 1828. Durante o governo do Dom Pedro I, vão continuar as guerras cisplatinas, e aí ela vai se separar e vai se tornar a região do Uruguai, que vai ser uma briga entre a Argentina e o Brasil, e aí, no fim das contas, eles vão conseguir se separar e vai se tornar a guerra do... vai se tornar o Uruguai, tá? Mas até então, a região da Cisplatina era a região do Uruguai. Então, a gente tem, durante esse período, a Revolução Pernambucana, que vai causar uma grande crise no açúcar, que a Revolução Pernambucana nada mais é do que uma mobilização dos principais produtores mercadores nordestinos de açúcar da região de Pernambuco, que exploravam os senhores rurais que se encontravam em decadência na crise do açúcar, e isso somava-se o quê? Impostos pesados, excessiva centralização política do Rio de Janeiro, a influência das ideias iluministas da maçonaria, fora o alto custo de vida, e Pernambuco vai o quê? Vai liderar um movimento que se expandiu pela Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, e esses rebeldes vão tentar tomar o governo do Recife com a intenção de derrubar o governo federal. Então, a gente tem aqui tentativas de recolonização. Após a expulsão das tropas napoleônicas, nós temos os britânicos e os portugueses em Portugal estavam estavam sendo governados pela Inglaterra, então os próprios portugueses começaram a tentar expulsar as tropas britânicas de Portugal, porque eles estavam começando a ficar revoltados por estarem sendo governados por outro povo, né? Então, a liberdade econômica dada ao Brasil agravou ainda mais a crise de Portugal, porque eles começaram a achar que Portugal estava perdendo a sua colônia, né? E essa revolta vai ter um caráter liberal, então a gente vai ter uma situação de sensação de perda, né? Porém, eles não eram apenas os que estavam sendo perdidos, então a gente tem aqui duas situações, né? Alguns deles querendo a restauração do antigo regime e os liberais nacionais, a burguesia querendo o poder. Então, em 1820, perdão, tá errado aqui, tá 1920, mas é 1820. Vai eclodir na cidade do Porto uma grande revolta, que é a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses, eles exigiam o quê? Uma monarquia constitucional, ou seja, você mantém um rei, mas tem uma constituição. Uma liberdade política e livre comércio, a volta dos Dom João a Portugal, ou seja, eles queriam que o rei voltasse para Portugal, o fechamento dos portos brasileiros, ou seja, que os portos brasileiros voltassem ao pacto colonial, ou assim sendo, só comercializariam com Portugal, não poderiam comercializar com outros países, né? Assim voltando ao pacto colonial. Então, em 1821, sob a ameaça da proclamação de uma república, o Dom João VI volta a Lisboa e deixa Dom Pedro I aqui no Brasil, né? E aí a gente tem a seguinte situação. Então, a gente tem o retorno do rei para Portugal,
E esse retorno, para impedir que acontecesse uma revolução lá em Portugal, o Brasil fica aqui com duas forças, chamadas Partido Português e Partido Brasileiro. O Partido Português, eles são comerciantes, tem a guarnição, ele tem uma guarnição militar, eles declaravam apoio à metrópole, apoiavam o fechamento dos portos, né? Eles queriam o monopólio de Portugal, porque eles eram portugueses. E nós temos o Partido Brasileiro, que é basicamente dominado por grandes latifundiários do açúcar, que defendiam a liberdade econômica, ou seja, a liberdade de vender e comprar, e a autonomia administrativa da colônia. Então, os panfletos, os vários panfletos foram sendo feitos pela elite pedindo que o príncipe regente ficasse no Brasil. Alguns pediam, inclusive, a proclamação política, assim. Alguns deles você consegue achar no Facebook hoje em dia, inclusive, tá? As elites do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, elas fizeram abaixo-assinado, reunindo várias assinaturas para a permanência de Dom Pedro. Eles sabem que se Dom Pedro voltar, provavelmente terá guerra pela independência da fragmentação do território. Então, dia 9 de janeiro, em 1922, ficou conhecido o famoso Dia do Fico, porque Dom Pedro ele iria para Portugal, mas ele acabou ficando. Então, ele diz no dia 9 de janeiro a seguinte frase: se for para o bem de todos e benefício geral da nação, diga ao povo que fico. E ele fica. E aí ele fica no Brasil com o intuito de proclamar a República. Proclamar a independência, perdão. Então ele fica aqui. Então a gente tem aqui, ó, uma imagem do Dom Pedro I. Tá, foi para o bem de todos, felicidade geral ancestral, diga ao povo que fico. Então aqui tem aqui, ó, cumpra-se, nananã. Ele tinha 22 anos na época. Então, a permanência de Dom Pedro vai gerar a independência, só foram possíveis graças a um homem chamado José Bonifácio, tá? Que era um homem muito culto, dos mais cultos da colônia, tinha morado 33 anos na Europa e viu a Revolução Francesa, ele já tinha uma certa idade, era um grande mineralogista e havia sido professor da Universidade de Coimbra, tá? Então, em junho de 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Brasil. Dom Pedro viaja para o Rio de Janeiro, para Santos, para reprimir uma revolta que estava acontecendo quando, na altura de onde hoje é a cidade de Jacareí, ele para com as tropas na margem do rio Ipiranga. Eu morei em Jacareí, morei 18 anos em Jacareí. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Porém, a história é um pouco diferente do que foi oficializado, tá? Então, de acordo com o historiador Caio Prado Júnior, a independência do Brasil foi muito mais um acordo político, um arranjo das elites brasileiras em torno da figura do príncipe regente e deixou o povo e as questões sociais à margem do debate político. Ou seja, na verdade, foi muito mais uma conversa de senhores que decidiu que era melhor fazer a independência e proclamar a independência do que criar caso, do que toda aquela parafernália que a gente imagina que ele talvez tenha parado na beira do rio e proclamado a independência, como muita gente imagina, tá? Então, na verdade, acredita-se que isso não aconteceu, né? Houveram, sim, algumas resistências de tropas portuguesas no Rio de Janeiro, na Bahia, porém, nossa independência ela foi muito mais pacífica se comparada a países latino-americanos. Então, na verdade, ela não chegou a ocorrerem baixas ou disputas e lutas armadas, nem nada disso. Então, a gente tem aqui algumas charges de Viva a Independência, daí tá aqui, o que é isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês. Né? Uma piadinha. Aí aqui tem uns escravos mostrando, puxa, depois da independência a nossa vida melhorou um bocado. Também é uma piadinha, né? Porque na verdade não mudou nada. Aqui também é uma outra piadinha. Não permitiremos a volta dos tiranos opressores do povo. Né? Agora somos um país moderno e liberal. A independência brasileira é fruto mais de uma classe da nação tomada em conjunto. Ou seja, não foi uma decisão como aconteceram nos países latino-americanos, né? Na Argentina,
no Chile, no Equador, no México. Não foi uma forma de independência de luta armada em prol do bem da nação, né? Foi mais um acordo de cavalheiros, né? Essa é a grande questão que se diz e que se fala sobre a independência do Brasil, é no sentido de que foi muito mais um acordo de cavaleiros do que necessariamente uma disputa entre do que uma disputa armada, né? Tanto que se fala que a partir que no dia 13 de maio de 1822, o Dom Pedro ele teria aceitado o título de defensor perpétuo do Brasil, concedido pela maçonaria. Então, o fato de ter a maçonaria no meio já leva em consideração de que ele teria aceitado esse título exatamente porque já havia toda uma movimentação para que a independência ela ocorresse sem grandes percalços, sem grandes problemas. Né? Então, a gente tem toda uma situação bastante delicada que acontece de maneira bastante sutil, sem que haja grandes mudanças. Tanto que a gente está falando de 1822 e a escravidão no Brasil só vai acabar em 1888 com a filha dele, né? Perdão, com a neta dele, né? E então você tem toda uma situação bastante delicada que acontece de uma maneira muito sutil, né? Sem luta armada, sem briga, sem nada, né? Foi mais um acordo de cavalheiros mesmo. Então, se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo, ok? Era só para fazer um resumo mesmo que eu queria para facilitar um pouco a vida de vocês. Precisando de alguma coisa, estou aqui, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.